Hello, tudo bem? Numa outra aula, eu já ensinei que é possível criar adjetivos a partir de verbos, ok? E às vezes o verbo, quando tem terminação ing ou quando tem terminação ed, pode ser um adjetivo, não tem mais papel de verbo. E aí eu vejo que muitas pessoas ainda se confundem no significado desses adjetivos resultantes, tá? Às vezes a gente tem uma tradução específica e diferente no português, até aí fica mais fácil de entender, mas às vezes a tradução é a mesma no português, aí confunde mesmo, ok? Então, deixa eu te explicar aqui direitinho nessa aula, tá? Vamos lá então. So, adjectives with ing and ed. How to differentiate them. Então, os adjetivos com ing e ed, como é que eu os diferencio? Então, vamos começar a ver alguns exemplos, ok? Então, com ing e aqui com ed, tá? Então, por exemplo, satisfying, satisfying e satisfied, ok? Eu vou falar devagar e eu quero que você vá anotando para você entender, ok? Então, olha só. Vamos ver aqui, com mais espaço. Então, satisfying, uma coisa satisfying é uma coisa satisfatória, satisfatória, ok? E satisfied é quando a pessoa está satisfeita, satisfeito, ok? Então, começa a ver aqui a diferença, tá? Interesting é interessante. E interested, interessado, interessada. Tá? Anota que é importante, ok? Tiring, tiring, cansativo, cansativo. Tired, cansado, cansada. Annoying, annoying, que incomoda, né? Ou que irrita, irritante, por exemplo. E annoyed é incomodado, irritado. Você está começando a ver um padrão aqui? Vamos ver aqui mais. Convincing, convincing, convincente. Convinced, convencido, convencida. E a pessoa está convencida, não convencido que se acha, ok? Inspiring, inspirador, inspiradora. Inspired, inspirado, inspirada. Confusing, confuso, mas aí olha só, essa palavra aqui, ó, confused, também a gente também traduz como confuso. Mas aí, se você for seguir todo o significado dessa família aqui, de todo mundo que terminou com ing, você deve ter visto já um padrão, né? Versus esses daqui que terminam com ed. Então, olha só, qual que é o padrão? Qual que é a regra, assim, para você diferenciar o significado de um com o outro? Quem tá nessa coluna, na coluna do ing, é que ele causa aquele efeito nos outros, tá? E quando tá na coluna do ed, é que tem aquele sentimento, a própria pessoa, a própria coisa, ok? Então, por exemplo, quando você fala assim, she is very interesting, versus she is very interested, ok? Então, she's very interesting, ela é muito interessante, ou seja, ela causa interesse nos outros, ok? Aí, se você falar she is very interested, ela é muito interessada, ela mesma tem um interesse das coisas, tá? Então, você percebeu a diferença? Ok? Another example. His email is a bit confusing. He is a bit confused. Ok? Então, his email is a bit confusing. O e-mail dele é confuso, ou seja, o e-mail dele causa confusão nos outros, tá?
E he is a bit confused, ele está um pouco confuso, ele mesmo está confuso. Então tá vendo que quem tá nessa coluna, os que terminam com ing é que causa nos outros. E quando o adjetivo termina com ed, é que a própria pessoa se sente daquela maneira, tá? Tá começando a ver a diferença? Ok? Então, por exemplo, você não falaria his email is confused, tá? Porque o e-mail em si, ele não tem sentimento, então o e-mail não vai se sentir confuso, confundido por alguma coisa, tá? O e-mail causa confusão nos outros, por isso que eu falo his email is a bit confusing, não confused, tá bom? Mas, se eu quiser falar da pessoa, eu posso falar que he is confusing, tá? Então, aqui ó, he is confusing. Se eu falar he is confusing, quer dizer que ele confunde os outros, tá? Ele causa confusão nos outros, tá? Versus, se eu falar he is confused, quer dizer, ele mesmo está confuso, tá bom? Deu para sentir a diferença aqui? Another example. Sarah Blakely is inspiring versus Sarah Blakely is inspired. Então, olha a diferença dessas duas frases. Quando eu falo que Sarah Blakely is inspiring, quer dizer, ela é inspiradora, ok? Ela causa inspiração nas outras pessoas, tá? Mas se eu falo Sarah Blakely is inspired, eu digo que ela tá inspirada, ok? Vamos supor que ela falou um monte de coisas maravilhosas, tal, super bonitas, tal. Nossa, a mulher tá inspirada, ok? Ou ela é inspirada. Tá bom? Então, você sente a diferença? Quando o adjetivo termina com ing, geralmente é o que causa nos outros, tá? E quando termina com ed, é que a própria pessoa está daquela maneira, tá? Another example. Your argument is quite convincing. Ok? Your argument is quite convincing. Ok? Versus the customers were totally convinced. Ok? Então, your argument is quite convincing. Tá? Então, seu argumento é bem convincente, ou seja, convence os outros, causa esse efeito de convencer os outros, tá? Versus, the customers were totally convinced. Os clientes ficaram totalmente convencidos, tá? Então, eles mesmos se convenceram da coisa, tá bom? Versus que o convince, que convence os outros, convincente, tá bom? Então, deu para entender aqui a diferença? Então, lembra, tá? Nesses exemplos que eu dei, vários têm a tradução diferente no português, né? Então, satisfying, satisfatório, né? Que causa satisfação nos outros, versus satisfied, que é satisfeito, a própria pessoa se satisfez, né? Interesting, que é interessante, que causa interesse nos outros, versus interested, que está interessado a própria pessoa. Tiring, cansativo, que cansa os outros, causa cansaço nas outras pessoas, em alguém. Versus tired, que está propriamente cansado, cansada, tá? E assim por diante. Então, lembre-se, tá? No caso de confusing, por exemplo, esses daqui, a tradução no português é a mesma, né? Confusing, confuso, que causa confusão nos outros, ou que a própria pessoa está confusa, tá? E nesse caso a tradução é a mesma, mas lembre-se de usar essa interpretação, tá? Essa dica que eu dei, quando termina com ing, quer dizer que causa nos outros aquele sentimento, e quando termina com ed, que a própria pessoa está se sentindo daquela maneira, tá bom? Então, ficou claro para você? Anote os exemplos aqui que eu dei, anote as diferentes frases e as explicações dessas frases que eu dei, porque elas ajudam bastante, ok? E tente criar frases também, tente criar com esses adjetivos que eu pus aqui. Se você encontrar outros adjetivos que que são derivados de verbos também, que tem com ing, tem com ed também, fique à vontade para criar frases e colocar no comentário para eu ver se você realmente entendeu a diferença
dos adjetivos que são derivados de verbos, aqueles que terminam com ing e aqueles que terminam com ed, ok? E se alguma coisa eventualmente não ficou clara, também pergunte, ok? Não fique, não prossiga com dúvidas, com perguntas, porque senão elas crescem lá na frente e aí para tirar elas pode demorar mais tempo. Então, surgiu dúvida? Pergunta na hora pra gente já, ó, eliminar aquela dúvida na hora para você prosseguir sem aquela dúvida, alright? Bye bye!